Hello, titia chegou, minha gente. Vamos lá, hoje eu vou fazer aqui um texto que a Claudinha publicou no blog Textos Soltos, né? E também no canal dela, aqui no YouTube com o mesmo nome, blog Textos Soltos. Vocês sempre têm aqui, quando eu faço os textos da Claudinha, o vídeo, né? O link na descrição, o link do vídeo que ela fez pro canal e o link do texto lá no blog. Esse texto dela é do dia 23 de janeiro, agora de 2025, depois ela fez uma pequena atualização no dia 25. O título é O Benefício da Dúvida. Eu citei esse texto, acho que do Escolha Pílula, que foi um dos textos dela que eu fiz, eu mencionei que eu faria esse texto aqui. Vamos lá. O Benefício da Dúvida. Há uma frase atribuída a Edmund Burke que diz o seguinte, abre aspas, um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la, fecha aspas. Há alguns anos passamos por uma catástrofe mundial onde o controle pelo medo e desinformação foi na verdade um experimento social. Hoje a verdade tem aparecido em doses homeopáticas, porém assustadoras e repugnantes. Aqueles que ousaram pensar, analisar fatos e questionar foram considerados insanos. E ainda atualmente, com as evidências sendo expostas, muitos ainda não conseguem enxergar. Novas narrativas surgem disseminadas pela mídia que serve ao sistema que pretende dominar a humanidade e que, infelizmente, ainda engana os incautos. Não seriam ingênuos, mas talvez preguiçosos, pois nada mais está ficando oculto e quem não quer ver, talvez o faça para não sair do conforto de suas vidas medíocres e enfrentar a realidade, assumir os enganos e passar a defender o que seja justo e bom. Vejo muitos replicando argumentos sem sequer analisarem os fatos e indícios de que novamente estão apenas tentando impor uma agenda que não serve à luz. Deveriam ao menos conceder aos que questionam o benefício da dúvida, dar a eles a oportunidade de argumentar, permitirem o debate, pois é assim que a sociedade evolui. Quando não se mede esforços para calar somente um lado, é inevitável perceber que algo está errado. Gritam para abafar o que não querem que seja ouvido. Contudo, diante de tanta exposição, a barulheira cada dia surte menos efeito. Abre aspas. Fatos são coisas teimosas, e qualquer que sejam os nossos desejos, as nossas inclinações ou os ditames da nossa paixão, eles não podem alterar o estado dos fatos e as evidências, fecha aspas. Citação de John Adams, 1735 a 1826, segundo o presidente dos Estados Unidos. É sabido que contra fatos não há argumentos. Contudo, isso não se aplica a quem quer fugir à realidade ou moldá-la segundo sua própria visão de mundo, mesmo que totalmente equivocada. Muitos sequer sabem que defendem coisas nas quais nem acreditam e até mesmo condenam, apenas não percebem, pois não buscam observar, pesquisar e descobrir por si mesmos, através de uma análise e aprofundamento nas questões que se apresentam. Todos tivemos a mesma oportunidade de escolher ser joio ou trigo. Muitos que pertenciam a esse meio pervertido não venderam suas almas e nem abriram mão de seus valores. Preferiram abandonar a fama e os proventos abundantes, mas manterem-se íntegros. É lamentável e triste ver tanto desperdício. Assistir a seres que não conseguiram vencer suas tendências maléficas e perderam a oportunidade de evoluir através das experiências de tantas existências. As chances foram incontáveis e todas perdidas. As revelações estão chegando de forma veloz e isso está chamando a atenção de uma quantidade significativa de seres que estão aprendendo a ouvir e abrindo-se para o debate, o que nos traz alento e esperança de que muitos aproveitarão essa chance tão benevolente. Embora já cansados, estamos todos na torcida e aguardando de forma resiliente para que a luz avance cada vez mais, concedendo de forma amorosa e generosa o benefício da dúvida e acreditando na capacidade e bondade da humanidade, que fará com que a essência verdadeira possa abrir seus olhos e salvar suas almas. Cláudia Vilas Boas. Esse texto da Claudinha é de janeiro. Quantas coisas já aconteceram, né? Quantas coisas se aceleraram e as informações
foram sendo apresentadas de forma, eu diria quase que ininterrupta e de forma tão intensa. E está aí, para quem quiser ver. Ela tem um trecho que ela fala, né, dos preguiçosos, que ela não acredita que sejam inocentes, essas pessoas que ainda não conseguem dar conta, né, dos absurdos que acontecem. E pode ser o medo de sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é um grande desafio, porque o próprio sistema, né, nos ensinou a... não tem um ditado que diz: não deixe o certo pelo duvidoso. O que é o duvidoso? O que é duvidoso? É aquilo que você ainda não conhece, mas que pode ser algo que te abra uma porta, uma possibilidade, ou infinitas possibilidades que você ainda não acessou. Então o sistema é treteiro. E quando eu digo que eles são ardilosos, eles o são. Então eles foram minando a mente humana de várias formas, inclusive através, né, de contos ditos, ditados populares, e que foram programando a mente das pessoas. Então, assim, existe a questão do medo, existem sim os preguiçosos, existe gente que não está interessada, inclusive, em saber nada. Tá tudo aí, gente. O que aconteceu de janeiro para cá, Márcia, particularmente, eu fico surpresa com a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Eu lembro que há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, não vou saber precisar nem, sei lá, 2 anos, 2, 3 anos, eu li um texto, era uma canalização assinada por Miguel, e que ele dizia assim: chegará um momento, hoje vocês estão aflitos e com pressa, mas vai chegar um momento que vocês vão falar assim: gente, pelo amor de Deus, vai mais devagar. Talvez estejamos, né, meio que entrando nesse período, mas não precisa parar não. A gente quer mais é que as coisas se acelerem, porque realmente a gente está muito cansado. Então, assim, isso traz chacoalha as estruturas, né, de qualquer pessoa, tanto individualmente quanto coletivamente. Muitas coisas acontecendo em todas as esferas: política, educacional, artística. Nos Estados Unidos o bicho está pegando, aqui ninguém fala nada, né, daquele sujeitinho, aquele cantor horroroso, bom, quem sabe do que eu estou falando aí já tem acompanhado, mas se vocês jogarem aí na internet, até o YouTube tem mostrado, outras plataformas têm mostrado também, aquele pedido, falar logo o nome aqui para quem quiser pesquisar, as atrocidades, né, não só ele, Hollywood é podre, como é podre aqui também. Essa gente que tá aí no topo precisou vender a alma. Precisou sim. Quem não vendeu a alma, a Claudinha tocou num ponto importante. Quem não vendeu a alma caiu no ostracismo. Caiu no ostracismo. E talvez alguns tenham vendido a alma e se submetido às atrocidades que essa podridão exige, que são coisas absolutamente abjetas, e num dado momento, querendo sair daquilo, viram que não tinha como. E talvez aí entre o vício nas drogas, talvez aí entre a morte, que pra mim, aí é uma opinião minha e pessoal. Tem muita gente que morreu que não morreu coisa nenhuma, que teve a morte realmente, eles falam simuladas, né? Não duvido, não descarto essa possibilidade. Aliás, eu não descarto possibilidade nenhuma, podem me chamar de louca do que quiser. Pra mim tem muita gente aí que ainda vai aparecer, porque tentou sair de algo que não tinha como sair. Então, assim, para não sair tanto do texto aqui, vamos voltar para o benefício da dúvida. Esta frase, o benefício da dúvida, foi uma frase que me acompanhou durante muito tempo, durante a fraudemia. Porque na minha cabeça eu não conseguia entender como é que as pessoas entravam, mergulhavam de cabeça nas narrativas mentirosas da mídia, a ponto de destruírem as suas vidas, as suas famílias. Tem que isolar o povo lá, não pode chegar perto de idoso. Quantas pessoas idosas desencarnaram, depressivas, porque simplesmente não tinham o contato das pessoas que amavam. Mas tinha o telefone. Não me venha com essa esparrela. Nada substitui um abraço. Nada substitui o olho no olho.
e caíram bonitinho. Quantos filhos obrigaram os seus pais a se vacinarem sob pena de não poderem ver os seus netos e os submeteram a riscos? Sim, e a gente sabe de muitos casos que lamentavelmente não tiveram finais felizes. Para mim chegou a hora, eu não vou discutir essa questão. Mas você impor para um familiar seu, se você não se vacinar, você não vê o seu neto, eu quero ver na hora que as verdades forem expostas, como é que essa turma vai reagir. Empresários que obrigaram seus funcionários, sob pena de demissão, a se vacinarem. Eu quero ver na hora que as coisas, nos Estados Unidos, na Europa, tem um monte de lugar aí que essas porcarias já foram suspensas. Só aqui continua a palhaçada, porque aqui o bicho é encraquelado, mas é o tal negócio. Uma hora aqui também chega. Por isso que aqui os pais precisam ser bastante resilientes e resistentes. Ah, porque vai mutar. Ah, porque vai fazer isso. Não caia nessa esparrela. E procure os seus direitos. Ok? Então essa frase, o benefício da dúvida, eu ficava, qual era o meu raciocínio? Tudo acontecendo, esse horror todo, ninguém tem informações. É um disse-me-disse, até biólogo foi contratado para mentir, ganhando milhares, centenas de milhares de reais para mentir para a população, e ninguém questionava. Por que um biólogo está falando disso? Né? De uma, entre aspas, pandemia? Não. O cara falou, teve o título de doutor e às vezes nem é, porque tudo é doutor. Teve título de doutor, todo mundo diz amém. Então aquilo ficava assim, peraí gente, peraí. Como é que pode uma coisa dessas? E quando você tentava falar, trazer alguma informação, você era taxado de louco. Qual era a minha questão? Qual era o meu raciocínio? Falar, caramba, eu estou tentando falar para as pessoas que eu amo, para que elas tenham cuidado e não se submetam a certos experimentos, e ninguém me ouve. Será que eles não param para pensar assim, peraí, essa doida, por mais doida que seja, ela não falaria isso do nada, porque existe um componente importante aqui, afeto, amor, cuidado. Será que o que ela está falando não tem alguma coisa aí? Eu vou pesquisar, eu vou atrás. Isso foi uma coisa que me machucou durante muito tempo. Até eu entender que cada um é livre para fazer o que quer. Cada um está cumprindo o seu destino. Cada um é dono do seu livre-arbítrio e está tudo beleza. O meu papel não era o de impedir as pessoas de fazerem o que elas queriam fazer. O meu papel era de me trabalhar e entender que quando as coisas de fato começassem a acontecer, eu precisava estar em equilíbrio para poder lidar com esta nova etapa. Por mais que fosse difícil você ver as pessoas indo para o abatedouro, e me desculpe, tá? Aqui a expressão, eu acho que muita coisa do que foi injetado nas pessoas, para mim foi placebo, para mim foi. Eu acredito que uma determinada fase tenha sido placebo. E a gente sabe que os planos de almas estão se cumprindo e vai quem tem que ir, fica quem tem que ficar, independentemente da situação, mas não dá para negar que foi um grande experimento e que, lamentavelmente, eu não vou dizer a maioria não, gente, porque não dá para saber o número de pessoas, mas eu vou dizer que uma boa parte, lamentavelmente, caiu. Então, assim, essa questão de você não se permitir duvidar, não dar ouvidos a quem está tentando te alertar, especialmente quando a pessoa que tenta te alertar é alguém da sua confiança, é alguém que você ama, é alguém que está tentando te abrir os olhos, isso é muito estranho para mim. Que sistema do cão é esse que cega as pessoas dessa forma? A gente sabe que cegam mesmo. Tá aí as coisas acontecendo e tem gente que ainda tá brisando, né? Como se nada estivesse acontecendo. Preocupado com essas bonecas que estão aí, preocupado com um monte de bobagens, enquanto o circo tá pegando fogo. Não é eu quero ver o circo pegar fogo. Já tá pegando já. O circo já tá pegando fogo. Mas o povo tá olhando essa... Sabe aquela... Eu esqueci o nome daquele negocinho, parece uma bombinha que você joga no chão e faz pau! O povo tá prestando atenção lá na biribinha, sei lá qual é o nome, que jogaram no chão e o circão pegando fogo aqui.
povo gosta de distração. O povo gosta de ser feito de besta, de idiota. Me desculpa aí, porque hoje o dia tá para falar. O povo gosta de perder tempo discutindo quem casou, quem separou, quem chifrou, quem perdeu, quem ganhou, se fulano vai ser isso, ciclano vai ser aquilo, e não se foca naquilo que precisa focar. Aí fica desesperado, porque o mundo tá um caos, esse mundo tá perdido, a humanidade não tem salvação. E você tem, né, alecrim dourado? Você faz parte da humanidade, a humanidade não tem, mas você tem. Né? Então o mundo tá perdido, a humanidade não sei o quê, e só gerando o quê? Produção pro bifezão dos trevosos. Marmita de trevoso de alto nível. Fica difícil, minha gente. Fica difícil se a gente... Quem não pode se permitir duvidar de tudo isso que está acontecendo somos nós. A gente está... Né, nós estamos nesse processo esperando acontecer o que está acontecendo agora há muito tempo. Eu, no mínimo, há 5 anos. No mínimo, não. Eu, há cerca de 5 anos. Quer dizer, esperar que as coisas aconteçam, acho que a gente sempre esperou, mas... de você ver certas coisas e falar, epa, pera aí, tem alguma coisa errada aqui que não tá certa, tô começando a entender. Foi um longo período, foi um quebra-cabeças, ainda estão faltando peças nesse quebra-cabeças, mas hoje a gente já tem uma visão mais clara. Então, no mínimo há 5 anos, outras pessoas até mais, outras pessoas menos, e tem gente que está muito menos tempo e que está bem mais antenada e bem mais consciente do que gente que está há mais tempo. Então, a gente está esperando por isso. Duvidar deste plano, duvidar de que as coisas estão acontecendo, eu acredito que não seja nenhuma opção para a gente. Agora, essas coisas que estão acontecendo, tudo sendo exposto e apresentado, não é para a gente, não é para mim. Eu já sei. Eu já sabia, entra aí aquela plaquinha, eu já sabia, não para afrontar ninguém, mas só para dizer, não, eu já sabia disso. Por favor, assiste. Eu já assisti esse filme. Assiste você, vai ser importante. Então eu não tenho que ficar assistindo mais nada. Quanto à exposição, que é uma coisa que eu quero ver, nem isso eu sei se eu quero assistir, porque eu já estou vendo acontecer. Eu não preciso me conectar ali com determinada situação ou determinada mídia para ver eles apresentarem. Eles vão apresentar. Há muitos anos eu falo isso. Quem vai trazer a verdade é essa mídia podre e corrompida que fez inferno da vida da humanidade. E eles já estão fazendo. Aliás, tem emissorinha aí que já está, né, tentando correr da raia, achando que vai escapar. Vocês estão lascados de ponta a ponta, de cabo a rabo, para usar logo o português correto. Não adianta. Não adianta fingir que vocês não fizeram o que está registrado. Aliás, há muito pouco tempo. Eles são tão ousados que eles acham... Porque assim, brasileiro sempre foi tido como o povo da memória curta. Só que antigamente não tinha a mídia que nós temos hoje. Não havia essa proliferação de vídeos e a internet não perdoa, não é isso? Quantos prints a gente tem visto ultimamente de coisas que achavam que estavam escondidas? Então esse negócio de memória curta também tá. Então eles também já está mudando. Então eles acham que a gente não lembra o que aconteceu há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Menos. Não subestimem a humanidade. Vocês traçaram o destino de vocês. Porque nós traçamos o nosso destino. Sim, nós somos donos do nosso destino. Vocês assinaram a sentença de vocês, agora acham que vão correr da raia? Ai, meu Deus, quanta ingenuidade, né? De ingenuidade vocês não têm absolutamente nada. Arque com as consequências é fácil, né? Vir com aquela voz impostada, né? Ternos caríssimos diante de milhões de brasileiros para falar um monte de mentira e plantar pânico na cabeça das pessoas, inverter, criar narrativas que hoje estão sendo desconstruídas. Ainda bem que tem gente que se permitiu o benefício da dúvida, e aí eu digo que é maioria, e que hoje está na busca, está questionando, está indo atrás das respostas que para elas são tão necessárias. E é essa mudança que nos permite consolidar essa grande transformação que nós estamos vivendo. Ah, e o caos está lá fora. O caos precede a ordem.
Quando a gente vai fazer faxina numa casa, a gente levanta as cadeiras, a gente tira o sofá do chão, a gente tira os paranauês todos da mesa para passar pano. Vira tudo uma bagunça. Você vai limpando e vai reorganizando. É isso que a gente está fazendo. Precisa sim, precisa. Claro que precisa. Porque ninguém aguenta mais essa bandalheira. Aliás, eu apertaria até o modo turbo. Mas como não está na minha mão, ainda bem, porque senão já tinha virado um fuá. A velocidade que está excelente. E que até o final desse ano a gente esteja vivendo uma nova configuração. Eu não vou dizer que vai mudar tudo, mas que a gente já esteja numa situação onde a gente consiga vislumbrar muito mais, né, esse futuro, eu vou dizer, auspicioso que nos espera. E que o maior número possível de pessoas esteja na busca, antes de tudo, de si mesma. E na busca, né, de entender a realidade a fim de tomar as suas decisões. Como eu sempre disse, não é justo que as pessoas sejam cobradas de se posicionarem se elas vivem manipuladas. É um arsenal de mentiras, né? Por mais que eu tenha essa coisa do benefício da dúvida, né, de questionar como que as pessoas não questionam, mas ainda assim não dá para negar que o sistema é altamente bruto, brutíssimo. E como eu disse, né, até através de um ditado eles vão minando e programando as mentes sem que a gente perceba. Então é compreensível que infelizmente muita gente ainda se deixa enganar. Agora, sem dúvidas passa pela escolha. Peraí, até aqui eu pensei assim. Mas tem muita coisa acontecendo, gente. Eu preciso ver isso aqui. Eu vou atrás de informações. Buscar informações nas fontes, digamos assim, mais confiáveis. O pior é que hoje está difícil. Até uma pesquisa no Google hoje está complicada. Não dá para confiar. E viva Minas Gerais, não é verdade? Então assim, minha gente, esse texto da Claudinha, embora ela tenha publicado agora, né, em janeiro, como ele me remeteu, né, a esse tempo de 5 anos atrás, e o quanto ele é atual, até pelas situações que estão acontecendo, eu diria, no nosso país, com relação ao aspecto político. Né? Tantas evidências, tantas coisas sendo trazidas e tem gente que parece estar vivendo realmente, literalmente está vivendo em Nárnia. Não é possível uma coisa dessa. Que concorda com coisas absurdas que estão acontecendo, como se fala? Né? Se associam, né? E tomam para si bandeiras completamente, como é que eu posso dizer aqui? Tá me faltando até palavras. São coisas tão inimagináveis que as pessoas têm defendido ultimamente que você fala, meu, esse povo surtou de vez. Surtou. Por isso que eu acho que tem que vir um choque. Aí eu vou sempre pro lado do choque, porque eu acho que na hora que vier aquele bufetão, né, que vai dar aquela chacoalhada na pessoa, ela vai se situar um pouco, falar, peraí, o que aconteceu? Nossa, eu tava tendo um pesadelo, e ela vai acordar, e precisa. Tem gente que está sob um efeito, eu não vou dizer hipnótico, porque eu não tenho outra palavra, ou um feitiço, o que quer que seja, não tenha que a faça acordar. Então aí vai precisar realmente de um choquinho, senão não vai. Então assim, minha gente, esse texto da Claudinha, esse é o texto da Claudinha, O Benefício da Dúvida, do dia 23 de janeiro de 2025. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tanto do vídeo dela, quanto do texto no blog, e vocês podem também, né, acompanhar aí justamente o trabalho da Claudinha por mais essas duas plataformas, o blog, o canal. Tem textos bastante antigos da Claudinha que são muito bacanas, embora ela traga também para o canal, ela tem a playlist dos textos atuais, de textos antigos, que vale sempre a pena, tá bom? Um beijão para você, Claudinha, obrigada
pelo seu material mais uma vez. Que Deus te abençoe também nessa jornada de levar aí esclarecimento e, no mínimo, reflexões para as pessoas. E para vocês, crianças, um beijo. A gente se vê aí num próximo conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus. Beijão!